Começando agora o programa Falar é Fácil, com Reinaldo Passadori, a arte da comunicação verbal. Rádio Cloud Coaching. Olá, bem-vindo a mais um programa Falar é Fácil, a arte da comunicação verbal. Eu sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação. E o tema de hoje é falar sobre análise da comunicação no filme Gladiador 2. Primeiro aspecto, quando tem assim a continuação de um filme, Gladiador 1, 2, 3 e assim por diante, né? Rambo 1, 2, 3, aquele primeiro filme normalmente é aquele que abre alas, aquele que dá um tom, aquele que normalmente é magnífico. E nem sempre o segundo e o terceiro são tão interessantes quanto o primeiro. Estava com essa expectativa, poxa vida, tinha gostado muito do Gladiador 1, a música, o enredo, a história muito bonita, emocionante. E fui, claro, agora no lançamento, que teve essa semana. Queria ir no lançamento, não deu, mas 2 dias depois eu tive a oportunidade e fui assistir ao filme Gladiador 2. Primeira surpresa, que filme magnífico. No meu entendimento, foi até superior ao Gladiador 1. Primeiro aspecto, né? Toda história, toda boa história, hoje nós tratamos no storytelling, né? Mas toda história ela tem assim um protagonista, um antagonista, tem o enredo, cenário, contexto, onde aconteceu. Foi na época lá de 200 anos depois de Cristo, Roma, que estava num processo de decadência com 2 imperadores. Era uma dupla de imperadores, né? 2 irmãos gêmeos que foram imperadores naquela época. Enfim, a trama toda acontece por ali. Então, nessa época, o que acontecia é que tinha lá todas as dificuldades. Roma no seu poderio, com o exército invasor conquistando mais e mais territórios, enfim. Esse mais ou menos é o enredo, o cenário, o contexto do filme no qual ele acontece. Mas muito da comunicação acontece justamente por isso. E toda história, boa história, então, tem assim, começa uma história, e está tudo bem, tudo em ordem, a pouco aparece um conflito, um problema, uma dificuldade, e toda a trama vai se desenrolar a partir dessa dificuldade. E entra assim, todos os personagens que vão surgindo, as histórias que vão sendo contadas, e no final a história vai se desenrolando. E o personagem, justamente o protagonista, é um ator fantástico também, que fez aquele papel. Não vou contar, claro, o spoiler do filme especificamente, mas só dizendo assim de maneira geral, sem comprometer quem irá assisti-lo. Só que um dos pontos mais importantes que eu analisei no filme que estava assistindo, é o poder da comunicação, que nos envolve de alguma maneira, porque a comunicação que ela faz, cria diálogos, ela cria assim conflitos, as emoções, quando a pessoa fala, se levanta para falar, envolve, cativa, leva as pessoas até para a solução de um problema, ainda mais assim no ambiente de gladiadores, da força. Outro ponto importante também que aconteceu no filme foram os valores fundamentais, podemos dizer assim, a força da honra e também dos valores, força e honra. 2 palavras bastante marcantes que deram um tom do valor fundamental sobre o qual se processaram todas as mudanças e transformações, força e honra. Além disso, outros aspectos vinculados ao processo da comunicação. Surgiram negociações, surgiram traições e, claro, nessa hora também, aquelas pessoas que se levantam para falar, os personagens, notadamente o personagem principal, quando começa a falar, envolvendo as pessoas para enfrentar os inimigos numa arena lá que foi no Coliseu de Roma, magnífica apresentação, como se estivéssemos voltando no tempo e no espaço de lá quase 2000 anos, vivendo aquela experiência das pessoas todas no envolvimento e no Coliseu, os gladiadores lutando, batalhando pela sua vida, e depois assim, extrapolando toda a trama dentro do Coliseu para que houvesse assim toda uma movimentação em relação a uma verdadeira revolução. E claro, as pessoas com todo um poder da fala, de persuasão, para falar diante de outras pessoas, motivando-as a processar as mudanças necessárias.
Fantástico o filme, e assim, uma verdadeira lição de comunicação sobre os vários aspectos que tem a ver com o nosso dia a dia, tem a ver com a nossa vida, tem a ver com as histórias todas, que a gente vê não só nos filmes, mas nós na nossa própria vida, quando a estamos vivendo, estamos nos comunicando, estamos nos relacionando, estamos negociando, estamos lidando com os conflitos, estamos também motivando, inspirando outras pessoas a fazerem melhor aquilo que devem fazer, notadamente as pessoas que exercem papel de liderança. Uma verdadeira lição, uma verdadeira história. Se eu fosse você, iria assistir o mais rápido possível Gladiador 2, um filme magnífico, uma verdadeira lição sobre comunicação. Ficamos por aqui, espero que tenha gostado dessa reflexão e dessa sugestão. Um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá. Chegamos ao final do programa Falar é Fácil, com Reinaldo Passadori, a arte da comunicação verbal. Rádio Cloud Coaching. Ouça Falar é Fácil, com Reinaldo Passadori, sempre às segundas-feiras, às 9:30 da manhã, com reprise na terça às 12h30 e na quarta às 15h30, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.